Nós só usamos a mentira como mecanismo de defesa, quando não temos estrutura para encarar a verdade. Com esse tapa na cara, eu começo o vídeo de hoje falando sobre mentira e verdade, que é algo que me atravessa muito, principalmente desde quando eu comecei a estudar autoconhecimento, mas já desde a adolescência. Eu lembro que eu tive um professor de filosofia que me despertou isso, um professor, assim, um dos meus melhores professores que eu tive na história da minha vida, assim. E eu lembro que ele trazia temas para as aulas muito filosóficos, mas numa forma assim, de discussão muito interessante. Alguns dos temas que ele trabalhava era tipo assim, o que é tempo, o que é amor, o que é Deus. E eu lembro que eu, aos 14 anos mais ou menos, achava um absurdo. Como é que pode eu falar de tempo, de amor, de Deus e não saber nem o que é? E aí eu comecei a questionar, né? Qual a minha verdade sobre cada uma dessas palavras que são tão usadas. E eu lembro que eu tinha na época uma amiga também que teve um papel muito importante nesse processo, que adorava discutir sobre esses temas, e a gente passava muito tempo juntos no período assim extraescolar. Então a gente teve muitas conversas sobre isso, questionando, filosofando mesmo sobre esses assuntos. E lá aos 14 anos eu percebo que já começou um pouco dessa busca minha, um questionamento sobre as coisas, né, do mundo. E é engraçado que também no balé, mais ou menos nessa época, eu lembro de começar a querer parar de me enganar. O balé, ele tem uma técnica que é muito específica, né? Muito refinada. E muitas vezes a gente fica querendo enganar. Às vezes a gente acha que é o professor, mas no fundo é a gente mesmo. Tenho que abrir lá o andeor, colocar meus pés 180 graus. Só que eu não tenho esse andeor. A verdade é que eu não tenho esse andeor. E aí eu fico forçando uma coisa que eu não tenho, né? Fingindo que eu tenho uma coisa que eu não tenho. E eu lembro que foi mais ou menos nessa época, mais ou menos aos 15 anos, 16... que eu comecei a olhar e perceber que não adianta nada a gente fingir alguma coisa, sabe? Não adianta nada a gente querer mentir pra gente mesmo, porque uma hora a casa cai. Mentira tem perna curta. Então vai chegar uma hora, a gente pensando no balé, que o joelho vai pedir arrego. Vai chegar uma hora que eu vou precisar dançar um solo e que essa falta de andeor vai aparecer. Mais do que isso, quando eu finjo, isso eu tô falando do balé, né? Quando eu finjo que eu tenho uma coisa que eu não tenho, eu tô trabalhando errado. Então eu não vou conseguir sustentar a minha técnica. Vou cair, literalmente eu posso cair, mas eu posso também cair no sentido de não conseguir evoluir na técnica. Porque para eu evoluir na técnica eu preciso fazer o trabalho correto. E o trabalho correto não é mentir fingindo que tem andeor, por exemplo. Então eu passei também um processo, uma época que eu estava numa companhia de balé clássico específica, assim, e eu tenho um corpo completamente anti-balé, sabe? Nasci, assim, com muitas dificuldades físicas pro balé clássico. Então eu tive que trabalhar muito meu corpo para conseguir chegar ali num padrão mínimo, sem mentir, sem fingir. Então foi um processo não só de aceitação do meu corpo, mas também de sinceridade interna com o que eu realmente estou fazendo. Eu realmente estou trabalhando meu andeor, eu realmente estou encaixando o meu quadril. Qual está sendo o meu trabalho? E aí em 2020, mais ou menos com uns 28 anos, eu também conheci o yoga, e aí sim o negócio foi mais fundo, né? Mais sutil, porque eu entrei em contato com essa tradição que tem como essência, como objetivo principal, a busca pela verdade. Tem um conceito que é muito usado na tradição, que é satya, essa busca pela veracidade, por uma sinceridade consigo mesma, e também a luz, né, que simboliza essa verdade. A gente conseguir olhar para as coisas como elas são, e não como a gente quer que seja, ou como a gente acha que deve ser. E aí quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento sincero e verdadeiro, que a gente começa a perceber o quanto que a gente achava que não mentia e mentia. Por exemplo, quando eu digo que eu não quero algo, querendo, sabe, alguém te oferece um bolo de chocolate e aí você fala, não, obrigada. Só que na verdade você quer, você tá mentindo. E a mesma coisa ao contrário. Quando alguém pergunta pra você algo, você fala que quer pra agradar,
Mas na verdade você não quer. Ai, quer sair comigo? Claro, tô morrendo de saudade. Você na verdade não suporta aquela pessoa e quer ir embora. Essas pequenas coisas que a gente vai contando, não só para os outros, mas às vezes pra gente mesmo, geram perturbações internas, porque gera conflito. Conflito entre os meus desejos, o que eu quero, os meus pensamentos, com as minhas ações, com a minha fala. E isso é uma das coisas que a gente busca muito na tradição do yoga, tradição védica no geral. Esse alinhamento entre pensamento, fala e ação. Por que a gente busca isso? Porque isso alinha a gente, né? Coloca a gente no eixo. Imagina se você tá pensando uma coisa, só que daí você falou outra, aí você vai ter que, só que você agiu de um outro jeito, aí você vai ter, é como se você vivesse fazendo malabarismo, assim. Né? E isso gera uma demanda de energia porque eu tenho que sustentar uma mentira. Eu tenho que sustentar algo que não é. Quando eu falo que eu quero algo sem querer, toda vez que eu encontrar com aquela pessoa que eu falei aquilo, eu vou ter que ficar alimentando essa mentira que eu construí. Então, é um processo assim de desapego e de lidar com o desconforto dos outros e o nosso próprio desconforto, para a gente conseguir parar de mentir. Isso não é uma coisa fácil. Primeiro, porque a gente vai ter que começar a investigar em que momentos que a gente está mentindo. E aí vai gerar um desconforto grande, porque eu vou ter que entrar em contato com a minha verdade. E nem sempre a verdade é agradável, né? Já ouviram aquele ditado, a verdade dói. Às vezes a verdade dói. A verdade é que eu, sei lá, quero comer chocolate e eu vou ter que lidar com essa verdade. Agora, eu posso escolher se eu vou comer ou não, de acordo com o meu desejo. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar ele aqui em cima se você quiser ver. Não necessariamente eu preciso atender a esse desejo, mas reconhecer que esse desejo existe é importante. Porque só daí eu vou conseguir lidar com ele. Isso é uma questão muito forte pra gente que faz dieta, por exemplo, né? Eu, na área da dança, fiz dieta por muito tempo. E nesse lugar de que eu não posso. Não vou comer isso, não posso comer aquilo. E aí a gente começa, às vezes, a reprimir o desejo. Então, assim, eu sinto vontade de chocolate, não, mas eu não posso. Não quero, sabe? E aí a gente fica nesse conflito. Outra coisa que é mais fluida é a gente decidir que não vai comer por algum motivo específico. Cada um tem o seu. E aí eu reconheço toda vez que eu tenho o desejo de comer o que eu gostaria de comer. Só que aí eu deixo esse desejo fluir. Eu deixo esse desejo passar porque ele vai passar, assim como qualquer coisa na vida passa. E isso que é aprender a lidar com o desejo. Isso a gente pode falar de desejo por comida, mas pode falar de desejo por pessoa, videogame, sei lá, maconha, qualquer coisa. Então percebe que pra gente entrar em contato e sustentar uma verdade, a gente precisa de uma estrutura interna. Como a Maria Aparecida Martins disse nesse trecho do livro Conexão, que é maravilhoso. Indico, inclusive. E realmente, quando a gente não tem essa estrutura, a gente vai buscar esse recurso da mentira, porque a gente não consegue sustentar internamente o que é. E isso é algo possível de se trabalhar em aulas de dança, quando a gente tem as ferramentas corretas. E é isso que eu vou trabalhar na minha aula gratuita de Tantra Jazz, que é o método que eu criei, onde eu integro dança, espiritualidade e autoconhecimento, no dia 1º de setembro, às 7h30 da noite. Vai ser online ao vivo, via Google Meet. Eu vou trabalhar muito essa questão de entrar em contato com a nossa verdade, mas com um objetivo específico de a gente despertar e trazer, firmar um empoderamento. Por isso a aula vai se chamar Desperte Seu Poder. Então, se esse tema todo mexe com você, né, se é um lugar que você quer firmar dentro de si, clica no link da descrição que tá aqui embaixo, para você entrar no grupo de lista de espera e de inscrição, para você ter acesso a essa aula. Então é isso, um beijo no coração e até semana que vem.